que eu vou falar. A federação antiga era mais inteligente do que a NPC Pro League na questão da Classic Physique. Uau! E você acredita que esses 3 quilos a mais no Ramon iria realmente fazer total diferença pra ele ganhar do Chris Bumster? O Jay Cutler, cintura grossa, o shape não era nada estético. Por favor, faça um meme disso aqui que tá maravilhoso. Então assim... Recentemente tivemos um grande debate na internet sobre as divisões da categoria Classic Physique com relação peso versus altura. E um ponto principal desse debate foi uma espécie de, abre aspas, vantagens, fecha aspas, que alguns atletas de determinada altura teriam. O Gorgonoid inclusive fez um vídeo muito explicativo sobre esse assunto e esse vídeo tá aqui embaixo na descrição. Durante o bate-papo no podcast da Ironberg, esse tema foi trazido à tona novamente. Confira aí agora. Para fechar, vamos falar do preço da Classic aí, que mundialmente tem se tornado uma polêmica isso. Sim, sim. Vê aí na Classic Physique as regras. Não, é fácil. Digita, vai no Google, digita tabela Classic Physique NPC. Vê se aparece. Esse é o Pro. Ah, você consegue colocar uma do lado da outra? Tu não era doido. Eu sou amador ainda. Tá bom, tá aí, ó. Categoria do Ramon é até 101 ou até 104? 101. Até 1,83 m. 101. Se ele fosse um amador, seria 96 quilos. Como é Pro, é 101. E aí, o Tim, o que você acha dessa divisão de peso aí? Regra de 3, Itinho. Você que é o champions da regra de 3. Eu não, é o Gorgonoid que é o mestre. Gorgonoid de 3. Ele adora construção e regras de 3. Eu vejo que a Classic Physique ela beneficia algumas alturas. Por exemplo, se você vai ali, ó, até 1,83 m, 105 quilos, né? Não, acima de 1,83. 1,83,5 até 1,85. 101 quilos, é até 1,83. Até 1,83. Aí então, sim, 101, não 105, exato. não 104. Isso, 101. Aí, ou seja, aí se você tem 1,83,5, você já vai para 104, correto? Certo. Mas se você tem 1,85,5, você vai para 109, e aí? Então, minha opinião quanto a isso, que eu vi que deu debate, eu não acho injustiça nenhuma por um fator: estrutura corporal. Você sabe muito bem que existem atletas que batem um peso X, mas você olha não aparenta. E outros atletas que têm outra estrutura corporal, mesmo com a altura, e batem para mim peso. A federação antiga. Aí você vai fazer o quê? Vai pesar o osso do atleta. Não manda eu parar, tirar isso do cara. Não falei para você parar, não. Assim, o que eu quero falar é que o caramelo vai se mijar nas calças agora com o que eu vou falar. Quase me mijando, a federação antiga era mais inteligente do que a NPC Pro League na questão da Classic Physique. Uau! Porque a federação antiga, ela contava centímetro por centímetro. Se eu tenho 1,81 é um peso, 1,82 é outro peso, 1,83 é outro peso. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Mas quando você tem, ó... Faça, Maurício. Você tem a categoria que é até 1,83,5. É um cara. 1,85 tá no mesmo peso. Você não tá vendo que tem coisa errada aí? Quanto a isso... Ok, entendeu? Não vou dizer o que eu concordo ou desconcordo. Limite mínimo aí e eu o limite pergunto, máximo. E quando a estrutura óssea é diferente na mesma altura? Mas aí você não pode... não, vou dar pra esse cara porque... O peso vai ser diferente. E aí? Mas aí a gente tá falando... É altura ou você tá falando altura, largura e profundidade? Não, mas aí é que tá. Se a estrutura óssea é diferente, o peso vai ser diferente. Não, mas aí é o problema Maurício, é seu. eu tô muito mais então com você vai chorar hoje. Você vai chorar porque você não nasceu com a estrutura do... Exato, é genética, meu parceiro. Olha só, você tem o Jorge Peterson. Você tem o Jorge Peterson. Procura a tabela da IFBB aí. Ó, você tem o Jorge Peterson. Por que você tá batendo em mim assim? Pra você calar a boca enquanto eu tô falando. Procura aí, Lucas. Você tem o Jorge Peterson. Tinha uma estrutura péssima se você fosse olhar. Mas o cara, dentro do limite de peso dele, ele conseguiu fazer um shape incrível, que ele era top 3 o tempo todo. A gente tá falando de peso, não estamos falando de shape. Então, mas você tá falando de estrutura ou é de peso? Aí é que tá. Se a estrutura é diferente, o peso pode ser diferente, por conta de estrutura óssea. Mas aí você vai ter cara. A altura não necessariamente vai ser essa... Não, você tá entrando... Maurício, por exemplo, então você vai ter que... Eu não tô não pode eu vou manter minha opinião.
Nada a ver. Então você tá falando que todas as categorias são injustas, porque, por exemplo... Não, eu tô falando todas muito sim. pelo contrário. Todas. Ele falou Como é isso, que você vai tá falar? botando palavras na boca Muito dele. pelo contrário, eu falei que Então a menina que tem A cintura altura, larga tem que o problema é dela. ser... Então, da mesma forma, se a sua estrutura é pesada, o problema Agora, é seu. filho, Exatamente, agora por isso que eu acho que não Agora, é a injusto. altura, se essa altura e peso, é altura e peso. Agora tem um cara com 1,85m que tem que pesar o mesmo com 1,83m. É 2 E daí? 2 centímetros dentro do mesmo peso. Você concorda comigo que existem estruturas... Aí o Sebum, 109 quilos, 109 quilos o Sebum, e o Ramon, 101 Vou te quilos. fazer uma Cara, pergunta. olha Vou lá. te fazer uma pergunta aqui. Agora imagine só. Vou te fazer uma Deixa pergunta eu só aqui. concluir. Dentro do que o Gogonoide colocou lá, que o peso ideal do Ramon seria 104. Você acredita que esses... Dentro do que eu tô falando, ele pesaria 104. Perfeito. E você Uau, acredita dentro que do eu esses tô 3 falando. quilos a mais no Ramon iria realmente fazer total diferença para ele ganhar do Chris Bumster? Sem dúvida! Meu! Pode bater a mão Nossa! se quiser, não ia Sem fazer diferença. dúvida! não é Sem dúvida! E o Sem Sebum ia poder pesar quanto? dúvida! 112? Não, mantendo os 109 Não, do mantém, Sebum. ele tá falando mantendo os 109. Não. A minha Mas, pergunta ô, foi... seu cabeção, o Sebum tá no máximo da categoria dele. O Sebum, ele tá no máximo. Não que ele não bateu 109 ainda, ele pesou de Não, roupa. mas ele, na altura dele, ele tá no máximo da categoria dele. O Ramon tá no mínimo da dele. Exatamente. Entendeu? Porque tem essa margem gigantesca entre Ok, uma e a outra. beleza. Você fala que com esses 3 quilos a mais seria suficiente para ele ganhar do Sebum? Não é questão de. Você já dá mudou, mais falou oportunidades. sem dúvida. Pronto, então quer dizer que se eu fosse da altura do Coleman e o peso do Coleman, eu vou ganhar do Coleman. Você tá botando questões que não tem nada a ver. Eu só te perguntei se esses 3 quilos a mais faria isso. Se ele bota esse peso na coxa, ele não vai ganhar. Se ele bota no braço, ele não vai ganhar. Se ele bota na dorsal, ele ganha. Tá, não sei não. Se ele bota no braço. Cara, vocês têm uma apagação. O Sebum é foda, mas. Não é que só... A síndrome de vocês. Não. Não, deixa eu falar, Caramelo, mas, cara, ninguém é imbatível. O Coleman Sim. perdeu. Sim, E ninguém o tá Coleman tem uma falando que ele não estrutura vai perder. mil Eu te vezes perguntei só melhor se que o esses 3 Sebum. quilos fariam E ser campeão. quem ganhou do Coleman não tinha uma estrutura nem perto da do Coleman. Jay Cutler, cintura grossa. O Jay Cutler, cintura grossa, o shape não era nada Por estético. favor, faça um meme disso aqui que tá maravilhoso. Então, assim, é injusto. O peso da Classic é injusto. Eu não acho injusto por estrutura corporal. É assim, Ponto. altura de quem? É 1 centímetro, um peso diferente. O Anderson 1 centímetro, de quem? peso diferente. Não é justo. O cara tá. Um tá no máximo da categoria, o outro tá no mínimo. Só acho. Eu não acho injusto. Acho, tem certeza. Tô dando minha opinião. Não, mas você falou que tinha certeza que Não, ia tô dando ganhar. minha opinião. Posso? Não, você falou no começo. Agora, Fazer um corte no pedaço. a IFBB era assim, ó. Você tinha. Era assim, ó. Você tem 1,85 m, mas acrescentava 5 nesse 85, era o seu peso. Então você bateria 90. Entendeu? Pô, e ali Isso na no nossa, amador. 1,85 m, na amadora o cara pesa 100 quilos, cara. São 10 quilos. Ô Caramelo, eu tô falando do cálculo do peso, não do peso em si. Essa, cara, 10 quilos. Eu não estou falando do peso, o peso em si. Por exemplo, ó, o cara que era 1,85 era 5 a mais, era 90. O cara que era 86 era 5 a mais, era 91. O cara que era 87 era 92. E cada centímetro você ia poder aumentar o seu peso. Agora você tem o Sebum parecendo uma girafa, altão pra caralho, com o pescoço longo. Porque então, pronto, agora vamos dizer assim, não. Ele E o é da cara que Birmania, tem aqueles colar da tem- Birmania. O cara que tem o pescoço pequeno é prejudicado? Cara, o Rough Diesel é um anão, cara. O Agora, Rough Diesel pegou que colocação você não já. pode ter uma regra que o cara que mede 1,83 m é um peso e o cara que mede 1,85 é o mesmo peso. Tem que ter essa regra. 1,83 é um peso, 8,4 é outro peso, 8,5 é outro peso, 8,6 é outro peso. Pra mim isso seria justo. Tem quanto de altura? Começou com 1,83, hoje tem 1,85,5. Ele tá no mínimo da categoria. Tá no máximo. No mínimo de 8,5,5. altura e no peso normal. Ele nem pesou o peso que ele podia pesar. Ele pode crescer mais. Ele nem pesou o Ou é peso. Ele tem um 1,86, ele pode 8,5,5. até 109. Não, pera aí, Ritinho. 1,85,5 ou 1,86? Escolhe. Cara, Porque você tá sempre falando que sabe e depois fala que só acha. Em 2017 ele tinha 1,83 m, então calcula aí. Ele tá usando aquele colar da Birmania que aumenta o Só pescoço. pode. Agora, que é injusto, é. Por quê? Porque sim, porque cada centímetro deveria aumentar o peso, na minha opinião.
Cada centímetro aumenta peso. Tá bom, acha a tabela da IFBB aí. Vamos ver se isso que o tio tá falando é verdade. Mas era desse jeito. Era ou é? Acha ou não acha? Classic Physique eu ou acompanho essa fisiculturismo porra há 20 clássico? anos, Caramelo. Eu não vou estar com mentira aqui, não. Não, Era quem desse tá falando jeito. que você mentiu, era a tio? altura. Você tem um 85, Eu era falei X mentira a mais. aqui? Não. Você tá Você falando, usou vamos essa ver. palavra, cara, como se eu tivesse... Você duvidando falou, se é vamos ver verdade. se é verdade. Quando não é verdade, é o quê? Não, vamos ver isso aí. Não falei, vamos ver se é verdade. Estão falando que o Horse pode pesar 129 quilos. Não. Ele não, Não, tem porque essa ele não altura. pôde, né? Ele pesou 104 e Ele não deu, tem, né? ele tem 1,81 m. Mas o que é que a galera acha? Eles acham que o que é como deve O ser. Tinho ganhou 300 seguidores agora. Agora? Mas isso é que é o bom do Itinho, cara. Ele sai, ele bate o pé, cara, na história, na hora que ele acha que ele tá certo. É bom Mas isso, é que cara. é, na não minha fica em opinião. cima do O muro. povo gostou também da interação do Jorlan aí durante a... Ah, não, Jorlan... Não, foi a melhor coisa. Eu tava aqui, Ei, eu não sabia se eu olhava pro Itinho, se eu ria com o jornal. Tinha que, o Maurício tinha que botar um meme assim, ó. O mundo caindo aqui e o Jornal lá mastigando a... Isso aí, meus amigos. Lembrando que esse é um trechinho do Ironcast Podcast. Caso você tenha interesse em assistir esse episódio por completo, tem um link aqui na descrição. É isso aí. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, que é muito importante para nós. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto e até o próximo vídeo.